dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes, tá bom? Nessa aula, nós iremos falar sobre o movimento dadaísta. Foi um movimento que nós já chegamos a abordar aqui em aula. É um movimento artístico muito importante e muito relevante para o meio artístico no qual estamos inseridos, tá bom? Esse movimento artístico, o dadaísmo, ele surgiu aí, pessoal, como se fosse uma crítica, tá? A forma como a sociedade ela existia naquele período, tá? É um movimento artístico que surgiu aí com uma proposta de ruptura das artes tradicionais. Essas são algumas das características que nós vamos estudar acerca do dadaísmo. Entre essas características, nós vamos ver também a irreverência, a ausência de sentido, que nós atribuímos ao nome, ao dadaísmo de nonsense, que é o sem sentido, por ser uma obra que, em muitas das suas vezes, não apresenta sentido, não apresenta lógica, não apresenta nenhum tipo de referência ao que era considerado como arte naquele tempo. Então, é um movimento bem conhecido que surgiu aí também junto com as vanguardas europeias. A gente já estudou aqui sobre isso, as vanguardas europeias foi um período onde vários movimentos artísticos que acabam com o ismo, né, surgiram e trouxeram um tipo de revolução artística para o meio artístico. Tá bom? Então, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui para a gente dar início à nossa aula e possamos continuar falando mais sobre esse movimento artístico, que é o dadaísmo. Tá? Então, vocês vão perceber que é um movimento extremamente interessante, é um movimento extremamente legal de se estudar, e as suas características, tanto externas quanto internas, né, que são a intenção do artista ao produzir aquela obra, elas são bem interessantes. A gente vai estudar agora com mais calma, com mais detalhes, e vamos também realizar uma análise das obras dadaístas, tá bom? Pronto, pessoal. Então, o cabeçalho está aqui e vamos começar falando mais sobre esse movimento artístico, tá? Primeiro, pessoal, como vocês já sabem, o dadaísmo surgiu junto, junto às vanguardas europeias, tá? Ele surgiu junto às vanguardas europeias. Naquele período, quando surgiram todos aqueles movimentos, em um período em que todos os movimentos artísticos terminados em ismo surgiram. Turismo, turismo, paísmo, pronto. Então,
O dadaísmo ele surgiu junto às vanguardas europeias em um período em que todos os movimentos artísticos terminados em ismo surgiram. A gente tem aí o futurismo, a gente tem o cubismo, a gente tem o dadaísmo e a gente tem também o modernismo, tá bom? Foram movimentos artísticos que surgiram nesse período aí do século XX, tá bom? Então, dadaísmo, período século XX, tá? Ele teve início aí no século XX, que foi talvez um dos o principal, eu posso dizer assim, um dos principais e mais importantes séculos para o desenvolvimento artístico no mundo, especialmente na Europa, e foi onde surgiu todos esses movimentos aí, onde surgiram todos esses movimentos aí, acabando com o ismo, né, dadaísmo, futurismo, cubismo e etc. Tá? Durante o século XX, ok? Então, além disso, pessoal, o movimento artístico dadaísta, ele tinha uma proposta um pouco peculiar. Como assim peculiar, professor? Ele não se importava com a estética. A gente já estudou outros movimentos artísticos e nós vimos que cada movimento artístico ele se preocupa em transparecer algum tipo de sentimento, algum tipo de, podemos dizer assim, algum tipo de expressão, sabe? De forma padronizada. Então, antigamente, as obras elas eram todas padronizadas, elas tinham todas umas características únicas. Se for analisar as obras de Picasso, as obras de Marcel Duchamp, as obras de o grego Edvard Munch, você vai ver que todas elas eram padronizadas. A proposta das vanguardas europeias, que incluía o dadaísmo, era justamente de despadronizar, de romper com aquele único padrão. Claro que cada um desses movimentos teve o seu padrão artístico, ou seja, o cubismo ele tem que seguir algumas características específicas para ser considerado cubismo. Isso é verdade. Porém, eles não ficavam presos àquelas únicas características. Tá? Não eram presos apenas àquilo. Eles tinham todas as suas características desenvolvidas. Beleza? Então, o dadaísmo também era assim. Ele tinha características peculiares. Quais eram essas características, professor? Vou colocar aqui. Eu posso dizer que, com toda certeza, que o dadaísmo, para mim, ele foi um dos movimentos mais importantes e posso dizer assim, para mim, é o que mais tem reconhecimento. Eu gosto bastante do dadaísmo e acho um movimento extremamente peculiar. Em que sentido? Vou mostrar para vocês as características do dadaísmo, pessoal. São características peculiares. Só um minutinho. Pronto, pessoal. Voltando aqui como eu estava falando. Aí o que acontece? Então, características do dadaísmo eu estava falando. Ele tem características peculiares, beleza? Características peculiares de que forma? Ele pode ser usado para trazer ou fazer uma oposição, tá bom? As obras do dadaísmo, ela tem uma característica central, que é o nonsense. Tá bom? Professor, o que é nonsense? O que isso significa? Em inglês, significa sem sentido. Sem sentido. São obras que não apresentam muito sentido, que não apresentam muita lógica. Por isso, são chamados de nonsense. Tá bom? Aí a gente tem algumas das características do dadaísmo que são essas. O nonsense, tá? Que é o sem sentido.
Quando a gente começar a analisar as obras, a gente vai fazer uma análise das obras do dadaísmo, a gente vai perceber que, de fato, as obras dadaístas, elas são totalmente sem sentido. Você não consegue encontrar lógica para aquilo, você não consegue encontrar, sabe, noção para aquilo. Então, o interessante do dadaísmo é justamente isso. Ele traz uma obra totalmente sem sentido, totalmente sem nexos, totalmente sem lógica, tá bom? Totalmente, sabe, nada a ver. Então, as obras vocês vão analisar e vocês vão ver, não encontra nenhuma relação com nada. Essa é a principal característica do dadaísmo. É a obra sem sentido. Ao mesmo tempo que não tem sentido, entre aspas, ela apresenta grande sentido. Tá? Então, vamos lá. Não, sem sentido. O dadaísmo, por ser um movimento anárquico, pessoal, é que faz parte aquela corrente filosófica anarquista, tá? Que era o anarquismo, que acreditavam aí na anarquia, de certa forma de revolução, sabe, de mudança. Então, por ser um movimento anárquico, por ser um movimento anárquico, tinha características Pronto. O dadaísmo, por ser um movimento anárquico, tinha características revolucionárias, opositoras e peculiares. Revolucionárias porque eles buscavam justamente uma revolução através da arte. Eles queriam mudar a forma como a sociedade era regida, tá? A fim de trazer uma outra perspectiva à sociedade, através da arte. Opositora porque ele se opôs, tá? A forma como a sociedade funcionava. Ele queria ali, através das obras, mostrar ali o contrário do que era normal. A anormalidade, tá bom? Anormalidade. Normalmente, as obras de arte antigamente, os pintores, né, quando eles queriam abordar algum tema, alguma coisa específica, eles pintavam, por exemplo, um homem, pintavam segurando uma arma, alguma coisa que representava a destruição, né? Ou seja, o homem destruindo. O dadaísmo não. Ele não fazia esse tipo de referência. Ele pegava simplesmente um pote de sorvete e colocava em cima de um vaso sanitário. E essa era uma obra dadaísta. Tá? E para eles aquilo continha muito significado, já que a gente sabe que a arte ela é subjetiva. Cada pessoa possui uma visão acerca do que é arte. Tá? Então, para eles isso era arte. Tá? Essa visão distorcida aí, pegar um pote de sorvete e colocar em cima de um vaso sanitário, para eles aquilo era considerado como arte. Beleza? E ninguém pode chegar e dizer que não é o que é, porque de fato para eles aquilo era arte. Então, por isso que a gente coloca aí a anormalidade, tá? Como característica principal do dadaísmo, beleza? Porque eles não tinham ali, não seguiam os padrões estéticos estabelecidos até mesmo por outros movimentos artísticos. Eles não seguiam esses padrões estéticos, tá bom? Então, característica daí não são sem sentido.
Pronto. Então, a proposta era se opor à forma como a sociedade em geral funcionava, trazer consciência à população através da arte distorcida, com padrões estéticos totalmente diferenciados. E a gente vai ver, na prática, tá, como isso funcionava, beleza? Como é que essa distorção das obras funcionava. A gente vai ver, vamos fazer uma análise de algumas obras artísticas, tá bom? De alguns artistas, e a gente vai ver, na prática, porque o dadaísmo ele era tão esquisito, né, aos olhos da sociedade, beleza? Essa era a proposta aí, se opor à forma como a sociedade em geral, tá? Isso incluía todas as áreas da sociedade, econômica, social, educacional, acadêmica, política, né, religiosa, todas as áreas possíveis da sociedade eles queriam ali trazer um tipo de mudança, um tipo de revolução ali para aquela a realidade social. Então, esse era o objetivo do dadaísmo, tá bom? Trazer essa consciência. E através de, claro, da arte distorcida, né? Com padrões estéticos totalmente diferenciados daqueles demais. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai analisar melhor essas obras, a gente vai analisar, a gente vai ver aí como é que funcionava, como era na prática, né, essas obras, tá bom? E vamos ter também uma atividade onde vocês vão realizar essa produção, beleza? Mas por hoje a gente fica por aqui, vocês já entenderam o movimento, já viram as características, o período. Vamos falar também do principal percussor, que foi Marcel Duchamp. Vamos ver a história dele e também das suas obras, tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class App. Próxima aula de arte, vamos fazer uma análise das obras dadaístas, tá bom? Fiquem com Deus, ótima semana para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente, e até a próxima.